Nosso convidado de hoje é médico psiquiatra. Tem dedicado grande atenção à compreensão e convivência dos pacientes com transtorno de personalidade borderline. Vamos abordar as comorbidades frequentemente associadas a esse transtorno e como elas podem dificultar o diagnóstico e o tratamento. Vamos também entender suas manifestações em diferentes idades, as diferenças de sintoma entre homens e mulheres, além das implicações da impulsividade. Com vocês, Dr. Fábio Schmidt. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico psiquiatra e um cara que tem muito a falar sobre transtorno de personalidade borderline, Dr. Fábio Schmidt. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, que prazer imenso estar aqui, nossa... Sim, sem palavras mesmo. Eu agradeço muito esse convite de vocês. Nós é que agradecemos a sua presença e vamos aprender com você hoje. Com certeza. Certo. Tudo bom, Bia? meu querido? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Vai ser um Alex. prazer conhecer um pouco mais desse universo com você. Obrigado, agradeço muito. O transtorno borderline é muito estigmatizado, né? Então, esse espaço aqui que vocês estão abrindo, eu acho que é maravilhoso, fundamental para o entendimento até de quem está assistindo que tem esse transtorno, né? E eu agradeço muito mesmo esse espaço. Que isso, nós vamos Que fazer um ótimo. ótimo programa. Mas antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que a indústria da moda, Fábio, é uma das mais poluentes do mundo? Na verdade, não. Não? Pois é. Uma das mais poluentes. Não é não, Bru? Você sabia disso? Também não sabia, é muito perigoso, né? Perigoso. Para você ter uma ideia, tem uma previsão pelos cientistas que em 2025 a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe. E isso muito em função do microplástico, que é a matéria mais liberada pelo poliéster, que é um dos tecidos mais usados pela a indústria têxtil, né? Então, isso significa que cada lavagem do poliéster se libera uma quantidade infinita de microplástico. Mas tem mais, né, Bru? Você que gosta de roupa de algodão. Uso muito roupa de algodão. E você sabia que para produzir 1 quilo de algodão, em média, gasta 10 mil litros de água, meu Não querido? acredito. É. 10 mil. Eu fiquei sabendo. 1 quilozinho. Eu não Gente sabia, tá? do céu. Mas fiquei sabendo. Então, eu vou dar um outro dado. Vocês sabiam que a fast fashion, essas empresas, essas redes que fabricam roupas o tempo todo, mudando, assim. Você vai na segunda, na terça já tem coleção Outro tipo nova. de Outro coleção. tipo de coleção. Que elas depositam toda... Da Europa, tá? Essas redes da Europa. Depositam todo o lixo, porque as pessoas usam muito pouco, porque a durabilidade é muito ruim. É. E vocês sabiam onde é que elas depositam isso tudo? No oceano? Não. Sabia, Bru? Aonde? No deserto do Atacama. Jura? Existe, exatamente. São toneladas Meu Deus. dessas roupas que chegam lá. E isso queima, provoca uma combustão e a gente tem uma poluição enorme. Muito maior. Só para ter uma ideia. Por isso mesmo que a Insider, né, trabalha sempre com matéria-prima de qualidade para evitar qualquer repercussão para o meio ambiente. Não é, Bruno? A fibra nobre, né? Existem muitas fibras nobres também. Que você sabe muito bem que você usa a Tech A T-shirt. ela tem. Ela tem uma fibra de origem natural e renovável que vem de onde? Biodegradáveis também, né? Não, mas aí biodegradável geral. 80% das peças da Insider são de material nobre, Sério? biodegradável, exatamente. Olha de origem só. natural. Agora, a Tech T-shirt é uma dessas, que é de origem natural e de material renovável, vindo de quebro. De madeira de reflorestamento. Interessante. Mas não para aí, tem o processo de produção, não basta isso. O que acontece no processo de produção? Das peças, Menor impacto vou dizer, ambiental. exatamente, porque usa energia renovável e
Compensação de carbono. Bom, ou compensação de carbono, uma coisa ou outra. E em tempos de tragédias ambientais, a Como gente a tem gente que tem se tido. tocar que não basta a gente achar tudo muito, ai, que pena, tá acontecendo, tô super penalizada. A gente tem que se tocar no que a gente consome. Você tem que consumir qualidade para poder não impactar no meio ambiente, tá? Então isso é super importante. nós somos responsáveis por tudo Com isso que está certeza. acontecendo aí no Consumo planeta. consciente. É. Não tem jeito. Não adianta você ficar comprando e depois ocorre uma tragédia e você fala, ai, que pena, ai, vou dar uma roupinha. Dê uma roupa de qualidade também, né? Não despacha lixo lá. Pra Porque quem senão tá vai virar precisando. tudo lixo aí. Senão vai virar mais lixo ainda. E para ver isso tudo, o que a gente faz? Vê o link que está embaixo desse vídeo, tá lá o link, você vai clicar, vai cair direto em todas as oportunidades da Insider e tudo vai direto para o carrinho. Então, o teu desconto vai ser garantido em todas as peças. Se você quiser também, pode utilizar o QR Code que está aparecendo aqui, né não? E é muito legal também que o pessoal comprando na Insider, além de ter peça de qualidade, sustentável, também está ajudando o Pod People também, né? Com certeza. Exatamente. Gente, olha só, para a gente manter um podcast, vocês não têm noção. Tem 36 pessoas por trás aqui da gente. Mais o convidado, 37. Então, é muito difícil, mas a gente não quer abrir mão de sempre estar trazendo para vocês conteúdo de qualidade que pode favorecer o seu conhecimento, seu autoconhecimento. E um parceiro como a Insider, com certeza ajuda a gente a manter o Pod People com toda a qualidade que vocês merecem. E tem uma outra coisa, né, gente? A gente usa a Insider. E usa de verdade. Exatamente. Essa sua blusinha é nova. É nova. É da nova. coleção nova que eu recebi. Da Glória, né? É da Glória. E Glória é muito Coelho. confortável. E o mais importante, assim, que eu acho interessante, que nessa vida minha corrida, eu consigo pegar e Jogar. ela joga e ela combina com o meu dia a dia. Mas você joga mesmo, né, Alex? Eu jogo de verdade. Alex chega nos hotéis, abre a mala e joga tudo no chão, literalmente. Ele não pode ter nada para passar. Depois que eu descobri a Insider, minha vida tá plena. Porque eu boto essa camisa, boto um blazer. Ela desamassa. Ela Você desamassa sabia de disso? acordo. Eu tenho. Ela Eu tenho desamassa no corpo, Sim. É. com o calor do Não corpo. precisa nem passar, né? Não. Até precisa, mas ela desamassa. Se você quiser, se for daquele obsessivo, você pode até passar. Mas ela desamassa no corpo. E É sabe- só esperar um pouquinho que ela vai tomando Além o de jeito ser do corpo. super fresquinho e antiodor também, né? Exatamente. Por exemplo. Evapora o suor muito fácil. O dia que eu venho pra cá, muitas vezes eu venho, gravo, vou pro consultório. E assim, o meu cheiro permanece o mesmo, porque evapora muito rápido. O cheiro, o perfume, né? Que fica, O perfume ó, maravilhoso. né, que que eu exatamente. fico. Mas tudo bem, porque você o valoriza suor- o seu perfume. Isso, Para porque evaporar rapidamente o seu e eu suor. não tenho a questão, aquela placa que fica aqui, acabou na minha vida. Pizza. A pizza. Porque a eu ia pizza. dar palestra, eu ficava Não, nervoso, mas aí tem uma ansioso. camiseta especial da Insider para botar por baixo de terno e camiseta. Maravilhosa. Mas Depois que eu nem descobri precisa, é isso. difícil, mas É. também se você usa terno, melhor ainda. Agora, Bruno, a experiência que eu tive a Ah. partir do mês passado, porque a partir do mês passado eu comecei a receber umas cuecas maravilhosas da Insider. A Bia já falava, mas eu já uso há 2 anos, mas antes eu- mesmo da Insider ajudar a gente aqui, né? Ser parceiro da gente. você já usava. Eu já usava. Mas o eu wingsuit confesso- E as calcinhas. Não Eu abro mão. confesso que ela falava, eu não acreditava. Mas no mês passado a gente passado. recebeu, né, Bruno? E olha, maravilhoso para malhar as cuecas. Porque, às vezes, a cueca, quando tá muito apertada, ela entra um pouco, sabia, Bia? Faz bumbumzinho. Isso. E isso não tá mais acontecendo com a gente. Faz bumbumzinho enrola. você. Não Ah, enrola. Não enrola. Ela não Tá enrola. bom. Não E Tá melhor bom. do que isso, gente, parece que você tá assim, livre. Ah, liberto. Eu Liberto. também me sinto pelada. Ah, mas meu tudo Nas Deus. bem. dúvidas. Então vamos lá, gente. Então não esquece, o link que tá aqui embaixo do vídeo ou no QR Code. Mas se eu fosse você, usava o link que tá embaixo do Que vídeo. vai direto. Que vai direto pro carrinho e você pega a promoção já em todas as peças. Não Combinado? precisa colocar nome nem desconto, porque o desconto já tá Já tá tudo preso lá. ali no link, no carrinho, no final das compras. Perfeito. Querida, olha só. Olha aqui. o que que a gente Presente trouxe pra você. Obrigado. Que Pra legal. você usar, pra você Agradeço. sair, tá? Pode E você abrir. já conhecia, Pode né? abrir. Mas você vai fazer parte aí da sua coleção Mas aí. eu Ai, acho que a que gente legal. pegou pra ele uma cor diferente, bem legal. Olha, até. vamos ver. A gente pegou, olha, vamos lá. Olha, bem, até com... É, porque esse saquinho você sabe que você põe na máquina, não dá Máquina. bolinha, né? E não gera bolinha. Olha só que Ai, linda, que linda. tá? Ó a cor que linda. Nossa, adorei. Não é?
E uma cueca? E uma Uma cueca. cueca também. Olha, Uma se Ah! você não tinha cueca, você vai experimentar. E eu tenho certeza que você vai gostar Fábio, e sua depois esposa você também. me disse que Olha você ficou só. liberto, como diz o Alex. Ficamos libertos e muito boa para malhar. Muito bom, muito obrigado. Nossa, agradeço muito. Que prazer, Valeu. que prazer, né? Queridão, Acho que queria que entendi. você começasse contando um pouquinho da sua trajetória e por Vamos lá. que você escolheu, primeiro, psiquiatria e depois por que você escolheu, dentro da psiquiatria, o transtorno de personalidade borderline, que a gente sabe como você iniciou, que é super estigmatizado. A gente sabe que tem colegas que não trabalham com transtorno de personalidade borderline. E aí a gente queria que você contasse um pouquinho da tua história até chegar hoje. Maravilha. Bom, eu sou Fábio Schmidt, eu tenho 30 anos. Eu nasci em Taubaté, no interior de São Paulo. E eu, assim, sempre gostei da área, da parte da psicologia, de filosofia, inclusive. E, na verdade, eu até ia fazer faculdade de filosofia, que atualmente eu faço, né? Ai, que legal. Mas acabei conhecendo mais a parte da medicina e de parte clínica mesmo, acabei gostando. E conhecendo ali dentro a psiquiatria, eu percebi que era aquilo que eu queria e tanto é que eu entrei já na faculdade de medicina já querendo Pensando na psiquiatria. psiquiatria. Exatamente. Eu entrei com 17 anos e eu... Eu também. Entrou também? Entrei. E eu, assim, fugia das cirurgias para ficar no ambulatório de psiquiatria, eu saía daquela de dermatologia para ir na, sabe? Uhum. Tanto é que algumas matérias até iam um pouco mal por conta disso, mas da psiquiatria eu sempre me destacava e sempre gostei bastante. Querido, você quando escolheu psiquiatria, você teve alguma, como é dizer, algum reporte assim dos teus professores, do tipo, ah, que legal, faça, ou foi uma coisa, tem certeza que vai fazer isso? Como é que foi? Mais dos professores de psiquiatria mesmo, né? Uhum. Muitos viam que a gente tinha uma certa vocação ali e já falavam, meu, esse é o caminho que você tem que seguir, né, e tudo. Mas tinham alguns, né, que a gente sabe que tem muito preconceito, até mesmo com essa área, né, de falarem, pô, mas você vai fazer medicina para fazer psiquiatria? Né, como se fosse assim, como se não fosse uma especialidade médica, né? Clínica, né? Clínica também. Basicamente clínica. Mas a gente vê, né, que o impacto e a mudança que a gente causa na vida dos pacientes, isso vale muito a pena, né? E é muito necessário, realmente, é muito necessária essa área para que esses pacientes se sintam acolhidos, né? E são coisas que são relativamente recentes, né? Há algum Muito tempo atrás não recente. tinha, né? Você sabe, assim, eu tô com 58 anos. Quando eu fiz medicina, eu entrei e fui logo fazer estágio com um professor de clínica em pronto-socorro e gostava muito. E aí, quando eu decidi fazer psiquiatria, no terceiro ano, porque eu fui fazer um estágio com um psiquiatra, ele olhou para mim e falou, não acredito que eu estou te preparando para você ser psiquiatra. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Porque você é a minha melhor aluna. Como é que você vai fazer? Você está me traindo. Eu falei, não estou te traindo. Eu continuarei fazendo clínica exatamente como eu faço, só que eu vou acoplar a psiquiatria. E foi uma coisa muito ruim, assim, eu vi na face dele como, tipo assim, eu não valia mais, né? É como se, tipo assim, você vai fazer psiquiatria, isso não é medicina. Foi essa a sensação. E eu acho tão bacana que hoje está mudando, né? A psiquiatria hoje tem uma alta escolha. Eu vejo muitos jovens falando assim, Buscando quero pela fazer psiquiatria, pessoal de psicologia querendo fazer neurociência para ter mais acesso ao conhecimento. Isso me dá uma tranquilidade. Porque na residência hoje, uma das mais concorridas, né? A psiquiatria. Exatamente. Que Assim, não era. Não Né? era antes. Tinha pouquíssimas vagas porque ninguém queria. Né? Uhum. Tinha isso também. Sim. Era concorrido porque era assim, uma vaga. Né? Tinha assim, uma vaga na federal, 2 vagas na estadual, muito pouco. Hoje a concorrência está grande, que bom. De alguma maneira está mudando. Eu acabei optando pela pós-graduação, que eu não pude fazer a residência no início, logo que me formei, né? Mas eu trabalho aí, tem 6, 7 anos já na área da psiquiatria, né? E eu trabalho em CAPS também. Então eu tô aí há quase 5 anos em CAPS. Então eu tô indo por esse caminho também para conseguir consolidar o título, tudo que ainda precisa nesse sentido, né? Mas essa experiência do CAPS também é algo que é sensacional, assim, traz muito. E, por exemplo, o CAPS, né? Vocês conseguiram montar um ambulatório de transtorno de personalidade borderline? Porque é um desafio, eu acho que tinha que ter.
Porque, assim, a demanda é muito grande, né, para o CAPS. Então, as agendas geralmente estão muito lotadas. E a gente sabe que o borderline precisa, por ser um transtorno de personalidade, muito dependente das circunstâncias, né? Ele precisa de um acompanhamento mais regular e com uma frequência maior. Em CAPS é muito difícil fazer isso, é quase impossível, na realidade. Eu tento seguir mais ou menos aquele protocolo de bom manejo clínico, né? Que é de tentar fazer até, às vezes, semanal, às vezes precisa reavaliar os pacientes, mas infelizmente em CAPS é muito, muito difícil de É um fazer desafio que se tem, né? É um Porque, desafio muito assim, grande. o ambulatório, se você for ver a estatística de ambulatório, os borderlines têm aí quase 25% daqueles que procuram ambulatório, mas nunca procurando como border. Sim, Procura por outro... ansiedade, procura por depressão, geralmente depressão. Geralmente. Que é aquela depressão bem reativa. Exato. E procura por isso, né? Muitas vezes o paciente acaba realmente sendo diagnosticado só como depressão, ansiedade, né? Exatamente. Justamente porque eu acho que o profissional acaba se atentando mais ao humor. Então, o tom predominante dele ali nas últimas semanas, último mês, mas dar um passo atrás e ver os padrões que se repetem, né, em momentos de instabilidade é super importante, dá mais trabalho, né? Sim, é um pouco mais difícil, né? Então, acho que por isso que os pacientes são muito refratários. Mas a personalidade, ela explica o porquê que esses sintomas são refratários, né? Porque esses quadros depressivos, ansiosos acontecem com tanta frequência e sempre desencadeados, às vezes, por um gatilho ou por uma circunstância difícil, né? Os gatilhos, para eles se identificar esse gatilho é fundamental, né? Sim. Mas a gente queria que você falasse para o público uma coisa mais específica. Vamos definir o que é transtorno de personalidade borderline, porque, assim, a gente está falando que você se dedica, né? Que você escolheu, tem um olhar mais específico, mas o que é exatamente para o público poder acompanhar a gente? Olha, eu costumo sempre dizer que o transtorno de personalidade é sempre uma reação ruim a alguma circunstância, né? Então, a pessoa que tem uma certa... É um modo de ser, claro, né? Um modo de perceber, de pensar e de deliberar a respeito das coisas. E cada um tem o seu, mas alguns são um pouco disfuncionais no momento em que vai adaptar isso à realidade em que está vivendo. Então, às vezes, alguns gostos, preferências, algumas percepções, elas não se encaixam muito no padrão ético, moral, não necessariamente ético-moral, né? Um padrão estabelecido ali pela sociedade. Então, a personalidade é isso, né? É uma não adaptação isso a determinadas situações, sejam profissionais, familiares, afetivas, mais afetivas, né? Perfeito, exatamente isso. E tem uma certa dificuldade de interpretar a intenção das pessoas, tem uma dificuldade de autoimagem muito grande, né? Mas se a gente for ver no DSM, né, que é o diagnóstico no manual, a gente vê que são esses padrões que se repetem com instabilidade emocional. Então, sempre que passa por um conflito ou passa por É muito comum ver término, né, de relacionamento, a pessoa fica assim no limbo mesmo e acaba tendo pensamentos autodestrutivos muito grandes, age com muita impulsividade. Então, são quadros que se repetem sempre que há uma instabilidade ou alguma circunstância complicada mesmo. Quais seriam os sintomas que você acha mais específicos, mais característicos, assim, que as pessoas possam se tocar? Olha, é que é um pouco complicado, porque acho que essa resposta varia um pouco se for pro paciente ou para as pessoas que estão ao redor, né? Porque pro paciente, acredito que realmente essa instabilidade de humor, o vazio crônico, que é algo que é uma coisa que eles relatam muito, né? E acaba que esse vazio acaba sendo preenchido por coisas ali não muito legais. Drogas, álcool, né, substâncias ali. Então, isso acaba meio que preenchendo aquele vazio, mas não... direção perigosa. Também, né? O border tem isso também, né? De ter a gente vê naquela escala de Cloninger, né? Que eles pontuam muito na necessidade de busca por novidades, mas também tem uma pontuação alta na aversão ao risco, né? Então, o medo das consequências negativas dos atos também é muito presente, apesar dessa busca por novidades, né? São pacientes que, quando instáveis, acabam realmente tendo comportamentos sexuais de risco, comportamentos com drogas, né, também. Então, acabam agindo muito impulsivamente e se arrependem muito, né? Com se certeza. arrependem muito também. Mas para quem está à volta,
Uhum. Às vezes são... Geralmente a família, Isso, ou o parceiro, ou parceira. exato. Às vezes as pessoas que estão de fora interpretam mal, né? Uma atitude, porque é difícil da gente diferenciar, às vezes, uma maldade deliberada de uma reação intensa que acaba esbarrando nos outros que estão à volta, né? Porque eu percebo que o border ele tem uma necessidade de justiça imediata muito grande. Então, no momento, faz sentido o que ele está fazendo, né? Então, ele vai ser muito impulsivo, mas ele está buscando algo que ele acha que é correto naquele momento. Então, ele traça estratégias muito frenéticas ali para evitar não necessariamente um abandono, né, que é o comum deles, mas também para buscar essa justiça. Então, percebo que isso também acontece muito, né? Dá um exemplo de um paciente. De um paciente que passou ou passa que por você isso, viu assim, isso muito bem marcado. Bem claramente. esse senso Olha, de justiça. aí. Senso de justiça, né? Eu já percebi isso também. É. Olha, acredito que, por exemplo, numa fila, Uhum. a pessoa está numa fila da farmácia, assim, que eu já vi isso acontecer mesmo. E alguém vem pedir só uma informação na frente, por exemplo. Passa à frente ali para fazer uma informação. Exatamente. Pronto, a pessoa já se sente menosprezada, já se sente ali Como alguém querendo... desrespeitada, exatamente. Então, naquele momento, nem que seja para, gritar com a pessoa, ela vai Uhum. gritar, e para buscar essa justiça, porque para ele é o que é o correto, né? Quanto mais atinge o outro, maior o arrependimento que ele tem depois, Uhum. né? Então a gente vê que é meio que diretamente proporcional, assim. Quando acaba prejudicando o outro, volta um arrependimento, uma amargura muito grande, né? O que é um sinal claro para mim de empatia, né? Da empatia muito exacerbada que esses pacientes têm, né? Você está falando isso do senso de justiça. Eu já vi pessoas com border voar para cima de pessoas que estavam maltratando cachorro na rua. Mas voar mesmo. Sim. Assim. E você vê assim, é um senso de justiça? Não tenha dúvida. Mas a impulsividade com o ato foi uma coisa assim, até as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Eu me lembro que rapidamente eu captei que só podia ser uma pessoa com personalidade borderline. Mas assim, essa pessoa voou mesmo. E eles gostam muito de animais, né? Gostam muito. E os animais gostam deles. É inacreditável essa ligação, é impressionante. Que é um amor incondicional, né? Que não tem julgamento, não tem... Exatamente. Que sabe que é verdadeiro, que não vai trair, inteira, que né? tá ali, é Exatamente. fiel. Exatamente. Então eles têm isso. Sim. Muito, muito interessante isso. E existe alguma possibilidade de apresentação diferente de borderline? Sim, com certeza. Existem aqui, tem alguns tipos, né, que são descritos. Claro que classicamente isso não é muito ali... Não está dentro de uma classificação, Isso, né, exato. oficial. Mas a gente vê que tem principalmente os explosivos e os implosivos, né? Não necessariamente nesse momento aí de senso de justiça, de tudo, o paciente vai conseguir ter energia ou ter disposição para consolidar algum ato ali de buscar essa justiça. Muitas vezes ele vai guardar. E quanto mais ele guarda, mais acaba se sofrendo com isso também, né? Porque acaba se remoendo, trazendo culpa, trazendo muitos sentimentos. Então tem esses tipos, né? Tem alguns que são mais realmente reativos e tem outros que são mais implosivos. Tem aqueles petulantes também, né? Que tendem a responder muito intensamente. Mas eu costumo dizer que é como se fosse agir no desespero. Imagina, você acorda, sua casa está pegando fogo. Eu vou sair correndo, vou pegar meus filhos, vou pegar minhas coisas, vou pegar o máximo possível. Se numa hora dessas, alguém esbarrou, alguém se machucou, infelizmente é por conta daquilo que aconteceu, né? Mas quando passa esse sintoma, puxa, espera aí, minha casa não estava pegando fogo. Aí a pessoa vê que causou mal ao outro em algum momento, fica muito arrependido, né? Diferente dos narcisistas, dos psicopatas, né? Que a gente não vê isso muito acontecer, né? Você está falando uma coisa, por exemplo, na minha cabeça... eu descreveria 4 sintomas muito básicos, assim, que é a instabilidade. Instabilidade, eu acho que é um sintoma mais característico. Essa autopercepção geralmente péssima, mesmo que a pessoa pareça arrogante, se mostre muito, muito petulante, como você falou, mas ali tem uma autopercepção de si muito ruim mesmo. Relacionamentos íntimos muito, muito difíceis. Quanto mais intimidade, mais dificuldade, porque aumenta a dependência, né? E aí fica naquela coisa de controlar, que fica muito difícil.
E também a impulsividade, que Sim. aí pode ir para qualquer coisa. Agora, você está falando dos dois tipos, implosivo e explosivo? Eu concordo. Eu digo mais, o implosivo, ele geralmente se autodestrói. Uhum. E o explosivo é aquele que vai para ataque de fúria. É aquele Sim. que todo mundo já viu alguma coisa e fica assim, né? Tipo, o que que é isso, né? Uhum. Porque a impulsividade no ataque de fúria é violento, assim. E eu vejo que, para quem vê de fora, nem entende muito as motivações. certeza. Às vezes a Exatamente. motivação daquilo, eu acho que importa muito, né? E eu vejo muitos colegas colocando o borderline no mesmo espectro do narcisismo. É claro que está no mesmo cluster, né? Mas De personalidade, de personalidade, transtorno é. de personalidade. Mas eu vejo colocando tudo no mesmo balaio, né? Como se a Exatamente. empatia tivesse prejudicado em todos, como se... E eu vejo muito também isso por conta daquela Ressaca. alternativa do DSM, colocaram um método alternativo, né? Ali. Uhum. Eu vejo que alguns interpretam um pouco mal isso e acabam colocando tudo na mesma... Mesmo, como se ele Fossem iguais, não fossem são. iguais. Exato. E tem uma diferença muito grande. Com certeza, né? Tem mais emoção ali no border. Exato. A empatia, ela tá muito, né? Até demais. Até demais. Existem aquelas empatias, né? A cognitiva e a afetiva, né? Uhum. E a gente vê que a afetiva do borderline, ela é bem presente, né? Então, é tanto essa necessidade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, mas mais de pegar as emoções, como se ele sentisse as dores que as pessoas que estão à volta estão sentindo, né? E por isso também, que quando eles estáveis, eles são ótimos reconciliadores, né? São Pessoas bons maravilhosas. conselheiros, são Isso. bons cuidadores. Exato. Eu já vi borders assim que trouxeram Assume. muita desinstabilidade para a família. Quando os pais adoeceram, foi o filho que mais cuidou. Sim. Cuidar mesmo, e conciliar e fazer as coisas. É como se naquele momento que as pessoas estão precisando deles, houvesse uma tranquilidade, uma calmaria de se sentir importante. Exato. Talvez refaça essa autopercepção um pouco, Sim, sim. né? De valor. Eu concordo com você. A gente tem que estar sempre muito atento ao fator motivador. A motivação importa muito, né? As Muito. pessoas falam pra mim, poxa, mas às vezes o borderline também acaba prejudicando as pessoas que estão em volta. Eu falei, tudo bem, mas uma pessoa que tem crise convulsiva também. Também prejudica. Uhum. Então, assim, a gente tem que entender que se não foi a intenção, né, da pessoa, Exatamente. por mais que tenha machucado alguém ou que tenha magoado alguém, né, isso tem que ser levado em consideração, né? E esse foi um dos motivos até para eu fazer minha página e criar os vídeos, né? Porque eu via que a maioria dos canais só falavam mal e tinham impressões pessoais mesmo. E então eu falei assim, como já tem muita gente que fala essas partes negativas, eu vou ressaltar também as partes positivas e as qualidades. as qualidades, exatamente, porque são seres humanos como todos nós e quando estáveis conseguem consolidar bem as suas vocações, as suas E são inteligentes, né? muito Nossa, criativos. quando eles resolvem escolher um assunto para saber, eles vão saber mais do que a gente. Eles se dedicam bem. Se eles resolverem estudar o que é borderline, eles vão saber, mas de uma profundidade que você vai consultar eles. Assim, qual é o último artigo que tem aí sobre? Muitos vêm para mim, às vezes, com um artigo, com alguma coisa, com uma Exatamente. novidade, e é sempre bom ouvir, né? Porque realmente Claro! tem pessoas que até falam que o border é um mecanismo de adaptação, né, na realidade. Porque a pessoa fica mais em alerta, então, às vezes, detalhes que não percebia, em alguns momentos ela percebe, né? Só que é aquilo, né? Às vezes passa do ponto numa Para o reação, né? mundo real, talvez no mundo primitivo, essa hiperpercepção ou essa hipersensibilidade fosse determinante para a sobrevivência. Com certeza. Mas nos dias atuais, isso pode acontecer ao contrário, né? Por exemplo, tem um best-seller que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, não sei se é Hipersensíveis. Tem um livro aí, Bru? Vê aí. Não sei se é Hipersensíveis ou Super Empatas, não me lembro. E eu estava dando uma olhada que muitos pacientes leram e me chamaram a atenção. Eu achei que aquilo se encaixa muito dentro do borderline. Né? Essa hipersensibilidade, foi o que a gente falou, né? Ele vê alguém fazendo uma injustiça, aquilo é um absurdo. Né? Ao mesmo tempo que eles têm senso de justiça, se eles dependem de alguém, e esse alguém, um namorado, uma namorada, né? Uma paixão, esse alguém faz qualquer coisa errada, ele não detecta
É como se, tipo assim, sob o Ele efeito não consegue ter o da filtro droga, ali. paixão, Uhum. ele Tudo é perde. perfeito. Tudo é perfeito. Ó, Sim. hipersensível. Ah, que legal. Não, esse é nacional. Eu sou É. hipersensível. Desculpa Desculpa aproveitar o superpoder desconhecido. Mas eu acho que é hipersensíveis o nome. Ou Ou- hiperempáticos. Ou hiperempático. Não me lembro. Vê se acha. Não achar não tem problema. Porque, assim, eu acho que isso é a grande confusão que as pessoas fazem, e eu concordo com você, que existe o arrependimento. Sim, e o Existe. arrependimento uma forma de empatia ali que, né, irrefutável nesse Ele sentido, sofre né? com isso, com as Sim. ações dele E mesmo. sofre Sofre muito. muito. Tanto é que, assim, eu não vejo como chamar uma pessoa, como associar o caráter, por exemplo, Uhum. se eu vejo pacientes que, quando percebem que fazem mal a alguém, às vezes até se autodestroem, né? Uhum. Às vezes até acabam Às com a vezes não própria vida. conseguem É. pedir desculpa de tão envergonhados, mas se automutilam, se Exatamente. autodestrói exatamente nesse Nesse aspecto. ponto, né? Exatamente. E Agora, eu- Fábio, você, assim, teve algo dentro desse, assim, lógico, desde jovem você já foi e o interesse pela psiquiatria, por ali. Mas, assim, ao interesse pelo border em si, teve algo que te despertou ou na sua Alguma história, experiência pessoal? um amigo, alguém que você vivenciou e falou assim, cara, eu vou me dedicar porque eu quero cuidar de pessoas que sofrem com isso. Mais próximos, assim, não. Mas de tanto eu ver isso. Porque Uhum. a primeira motivação, na verdade, que eu tive foi de ver como eles são subdiagnosticados, né? Com Como certeza. eles só Isso. são realmente diagnosticados como transtorno de humor ou como algo ali mais uma percepção pessoal, TDAH, né? tem muita gente que bota como TDAH, tem Exato. muita gente que bota como ciclotimia, tem muita gente que bota como transtorno de depressão recorrente, Uhum. né? É E impressionante. eles têm uma fadiga crônica mesmo, né? Então isso Uhum. acaba se refletindo e a pessoa acaba sendo diagnosticada assim, né? Um excesso de pensamentos, né? Isso. De Motivos, emoções, de né? Emoções mesmo. Mas eu percebia isso, né, quanto eram subdiagnosticados e o quanto que, em muitos casos, não ter um diagnóstico acabava, devastava com a vida Piorava, da pessoa. né? Piorava, porque ela não entendia por que isso acontecia tanto, né? E às vezes ia numa consulta, era muito rápida, em 2 minutos, tá, não sei o que, remédio, pô, eu não entendia o que acontecia mesmo, né? Então, isso foi um fator determinante, né, para eu falar sobre o assunto. E outra também é essa estigmatização que fazem em cima, né, do transtorno. Que é essa questão de olhar de fora e não entender a intenção, muitas vezes. Então, essas foram as duas coisas que me fizeram falar mais sobre isso. E de tanto vê-los também, né? Porque no CAPS também tem muitos no CAPS. Quanto você acha que tem no CAPS, atendendo no CAPS, de uma população geral? Eu te dei até um dado errado, desculpa. Em ambulatório, geralmente o percentual é menor porque é subdiagnosticado, Uhum. né? 10%. Quando você vai para uma internação, aumenta muito. Sim. E mesmo assim é subdiagnosticado. Ah, não, com certeza. Porque se entra lá como usuário de droga, aí fica como usuário de É. droga, não fica como Eles border se veem dentro daquele aquáriozinho ali. Exatamente. Não consegue ter uma visão ampla. mais ampla Exatamente. e não chega às motivações. Motivação, é. Mas o que eu comecei a falar foi realmente por conta dessas duas Mas coisas, dentro do CAPS, assim, E- vamos supor, de 10 pacientes, quantos Ah. você imagina? Estou falando de forma empírica né? mesmo. Uhum. Pelo menos traços em 3. Entende? Pelo menos 3. Porque é claro que às vezes a pessoa que tem traço, ela até sofre mais. Com certeza, porque Uhum. tem mais consciência É. e Exatamente. sofre Consegue mais. olhar, né? Uhum. Tem a Tem mais percepção. consciência. E outra, e às vezes também não consegue entender o que se passa, porque não encaixa, né? Em todos os Exatamente. critérios, né? Mas a gente sabe que o diagnóstico às vezes tem que ser feito não de forma só categorial, né? Mas às vezes considerando toda a dimensão ali do ambiente, a evolução ao longo do tempo também, né? Uhum. Mas essas são questões aí importantes. E não teve nenhum amigo, nenhuma amiga? Eu tive Amigos, uma acho que amiga não. que me motivou mesmo, assim, É? a estudar o Border. borderline. Porque eu passei na faculdade e não foi dito nada. Ninguém abriu a Eu também não. boca. E na Nunca ouvi psicologia Você, quase nem se e fala você se na formou há pouco faculdade. tempo. Agora você imagina em 1980. E 8, entendeu? Então, assim, não se falou, era zero. E aí eu tinha uma amiga que eu gosto demais dela até hoje, mas ela sempre era assim, aquela amiga que
tava super bem. Quando tava fofa, era foférrima. Mas não era assim. Era mais descolada da gente, era mais divertida. E, de repente, ela sumia. Aí a gente, onde tá fulana? Aí todo mundo deve estar com o amor da vida. Porque o amor da vida, assim, Motivava. naquele momento, eu me lembro que uma vez ela começou a namorar um surfista, ela nunca tinha ido à praia. Ela virou surfista, ela botou o cabelo nas mechas, desbotava com água oxigenada, e ela virava, só falava gíria de surfista. A gente falou, gente, ela tá na praia. Ela seca na Olha personalidade. lá. E elas falavam, vocês têm que pegar onda. Aí chegava pra gente, quando encontra, vocês têm que pegar onda, porque não sei o que, ela É não pode ter libertador. saúde mental. Aí tá, eu falei, tá bom, Vicky, de boa, tá. Aí, daqui a pouco ela sumia. Voltou uma vez, ela começou a namorar um pastor, crente. Ela leu a Bíblia de cabo a rabo, ela sabia mais a Bíblia do que ele. Ela falava, João, ponto, não sei o que, não sei o que. Eu olhei Foca assim, mesmo. eu falei, não, amiga, eu tô achando lindo, assim, porque eu acho que a Bíblia todo mundo devia ler. Mas, assim, você não pode sair empurrando versículos na cara como se você estivesse jogando uma pedra. A gente não evangeliza ninguém com violência. Não, porque as pessoas têm que saber a verdade, tá? Aí tinha uma outra amiga que falava assim, deixa, isso vai durar o tempo que durar esse namorado. E aí ela ia passando, era ela por ondas mesmo. Até que chegou uma época que ela ficou sozinha e ela começou a ameaçar o ex-namorado, que a gente conhecia, uma pessoa legal. E aí, num dia de Natal, na véspera de Natal, ela resolveu, já estava separada desse namorado há um tempo, resolveu levar um presente na casa dele. E, claro, ele já estava com outra namorada, ele sabia, ela já tinha aprontado 1001 escândalos. Ele falou, não sobe, falou pro porteiro, né? Ela pegou o carro e entrou pela portaria. Né? E aí eu fui rever essa minha amiga depois de um tempo sumida. E aí foi nesse dia que eu olhei, eu falei, e vi ela destroçada, tendo aquele ataque de fúria, 3 PM segurando, uma confusão. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, que absurdo, eu nunca tinha reparado. A Vitória é borderline. Porque tinha aquele envolvimento da amiga descolada, da amiga fofa, que quando você estava doente, levava bolinho, É uma fazia ótima canjinha. companhia. Total. E aí, quando eu olhei aquele dia, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha visto. Aí me deu aquela sensação de tipo, gente, eu fiquei brincando, né, com as outras meninas, tipo assim, e pronto, ela virou surfista, ó, e pronto, ela virou crente, né? Aí eu falei, caramba, eu vou estudar isso, né? Mas o bode, ele precisa... Foi esse tipo de percepção que me veio. Ele precisa muito da validação do outro. Com certeza. Justamente por ter uma autoimagem muito instável, uma identidade muito instável, né? E justamente por isso, outros sintomas também acabam aparecendo, como a dependência emocional, né? Porque Exatamente. acaba projetando no outro a imagem da sua própria identidade. Então, a identidade do casal vira a própria. Quando tem uma suspeita de que pode ser que tem um desvencilhar, não é só um desvencilhar, é um se apagar ou deixar de existir, ou como se estivesse morrendo mesmo. Uhum. Então, essa dependência dependência emocional, ela na minha opinião, é reflexo dessa falta de identidade. Total. Assim como essa necessidade muito grande de validação externa também, né? Agora, Fábio, você acha que existem fatores sociais que colaboram para o sintoma? Tipo assim, um abuso, uma violência, um impacto forte emocional dentro da estrutura dela, da personalidade, na construção, que possa colaborar para isso? Com certeza. A gente vê que os traumas, né, que aconteceram, esses fatores ambientais, eles predispõem muito, né? Transtornos de impulsividade, esses transtornos assim. Então, claro que não é obrigatório, pode ser que Sim, seja só pela isso. genética. Não é obrigatório. Talvez os que têm os fatores ambientais, do tipo abuso, traumas, talvez tenham quadros mais graves. Sim. Né? Pode potencializar mais. Pode. Né? Potencializar. Eu costumo dizer que às vezes o transtorno fica ali dormindo. Aí o trauma é o que vai lá e acorda o transtorno e faz ele se manifestar. Sim. E às vezes é o que faz a pessoa ir de uma personalidade borderline, ou seja, que tem aqueles sintomas, mas consegue levar a sua vida. Mas sem grandes Sem grandes disfuncionalidades. disfuncionalidades. Isso. Seria o traço. Isso, o traço, exatamente. Mas é o que faz ele ir do traço para o O diagnóstico em si. disfuncional, Que daí exatamente. começa a trazer prejuízo funcional, prejuízo no trabalho, nas relações sociais, né? E
Mas o trauma, a gente sabe que ele predispõe bastante. Predispõe muito. E não necessariamente um trauma físico, um abuso. Exatamente. Pode ser um ambiente invalidante, um ambiente que não ouve, que não acolhe, né? Até pela hipersensibilidade, né? Também. Então, o Exatamente. trauma para eles, muitas vezes, é uma coisa que pra gente, entre aspas, É seria uma coisa boba, natural, mas pra eles pela é. hipersensibilidade, eles acabam aumentando, tem uma lente de aumento, né? Sim, sim. E também por fatores cerebrais, né? A gente vê que a Exatamente. amígdala não é algo muito consolidado ainda, mas a gente vê que a amígdala tá meio que hiperativa, né? Exatamente. Então, pontos ali acabam sendo percebidos, detectados com muito mais vigilância, né? E explica essa hipersensibilidade também. E o córtex pré-frontal, ele tá um pouco hipoativo. Então, o controle dos impulsos ali vai ser muito prejudicado. Que é uma hipoatividade bem diferente do TDAH. Que é uma hipoatividade exatamente por sobrecarga. Ele não dá conta de tanta emoção Sim. que a amígdala joga. Então, chega uma hora que ele não consegue, que é diferente do TDAH. Porque você pode, por exemplo, numa neuroimagem, ter hipofuncionamento nos dois casos. Mas é muito diferente. E às vezes a gente olha e não dá pra também diferenciar, tem que saber o contexto, né? Tem que saber o contexto. Exatamente. Por isso que eu vejo muita gente confundir. É muito comum, enquanto eu atendi, eu receber pacientes border que chegam assim, eu sou TDAH. Aí eu falo, tá bom, vamos ver a história, tá. Tem uns até que são TDAH com traço border. E tem aqueles que são border Com traço TDAH. E tem aqueles que só são borders e não entenderam o mecanismo. E acontece muito de irem para o ambulatório e eles já são pessoas muito intensas. Aí vai lá, o que acontece? Passa um psicoestimulante. Nossa. Aí, às vezes, aí que a impulsividade vai aumentar. A irritabilidade. Exatamente. Sintomas ansiosos, né? Acontece muito isso. Tem bastante mesmo. E o trabalho que dá pra gente tirar, né? Porque ele chega com achando que um aquilo ali psicoestimulante, ele se acha ótimo, porque ele tá disposto. Foi o que você falou, eles têm uma fadiga, né? Sim. Eles têm um cansaço ali de excesso de emoção. E de Então eles se repente- sentem ótimos, só que tem que eles estão explodindo o tempo todo. A instabilidade fica muito maior. Quando você diz, vou tirar, você tem que... Difícil, mas eu sempre tive uma coisa. Border é muito difícil. Até ele aceitar e entender seu funcionamento. Porque depois que ele aceita e entende, talvez seja o paciente mais fácil. Sim. Porque ele se estuda a um ponto que ele fala... Teve uma vez que eu falei assim, eu acho que isso aí foi por isso. Essa paciente olhou para mim. Não, Bia, não foi. Foi por isso. Aí eu falei, tem certeza? Ela falou, absoluta, por isso. E ela me provou, eu falei, você está certa. Eu não tinha visto por esse ângulo. E não tinha mesmo, né? A partir dali eu comecei, gente, a gente tem muito que aprender com border. E teve isso, uma coisa, teve gente que falou assim, o que você aprende com border? Porque tem colega que chega para você, para que você está gastando teu tempo? Para que? Falei, cara, dá para aprender tanta coisa. E assim, uma das coisas que eu aprendi com border é sobre o que é amor de verdade. Por eles não saberem, por eles confundirem, ter essa disfuncionalidade do amor, você pode observá-los e falar, isso não é amor. Então você começa, filosoficamente, eu nego e começo a ver, gente, o amor não é isso. É um movimento dialético, né? É um movimento dialético, né? Dessa comparação. Por isso que a terapia dialética é tão boa, né? Exatamente. A terapia dialética, ela vai tanto trazer um aceitamento total, né, das suas nuances, das suas características, como fazer esse movimento mesmo, de pegar, aceitar totalmente ou rejeitar totalmente, ver quais seriam as consequências daquilo e traçar um caminho do meio, né? Exatamente. E eles são bom. muito inteligentes. Então, quando você põe essa dialética muito claramente, é claro que não na hora que eles estiverem sobre forte emoção, não, nem a gente, né? A gente não vai. Mas quando cai ali o nível da instabilidade, eles param e eles vêm direitinho. Começam a perceber também, olhar para trás e ver que muitas das indignações, das inflexibilidades que eles tiveram, se deram por conta da sua personalidade, né? Então também quando eles percebem isso, eles olham para trás e falam, nossa, caramba, foi por isso, exatamente. Então isso também ajuda muito no tratamento, né? Porque a pessoa, por mais que exijam em alguns momentos que a gente tire, por exemplo, um psicoestimulante, tem muito paciente que toma esse psicoestimulante e toma benzodiazepínico para dormir. Não, uma loucura. Assim. Né? O pé no freio no acelerador, né? Não, e se automedicam muito facilmente. Exatamente.
E é difícil mesmo de tirar. Até porque, muitas vezes, quando a gente estabiliza, eles não gostam também de não ter aquela intensidade. Eles sentem falta. precisam, eles sentem falta da Exatamente. adrenalina. também. E a gente fala, não, mas a gente vive assim, é assim que, né? Mas muitos não aceitam e querem aquela intensidade de novo. E nesse momento que é importante, né? Esse apoio da terapia e, de repente, um tratamento ali que estabilize mais o humor e que não lentifique tanto, né, o paciente para ele não sentir essa diferença muito grande. Tão sem identidade, né? Porque já tem uma dificuldade de identidade. Sim. Aí ele pega um pouquinho da emoção para ter identidade. Aí quando você tira tira- zero, aí ele não é nada mesmo, É né? verdade. Nesse sentido. Que para explicar isso para os pacientes, eu falo, né, não dá pra gente passar um remédio só na hora da crise, porque é muito impossível. Não dá pra Com você, certeza. às vezes não dá para identificar. Então, tem que tomar uma medicação, às vezes, né, quando vai De indicado, base. de base, só que Isso mesmo. quando tiver tudo bem, vai lentificar um pouco, não Uhum. adianta. E como eles são mais hipersensíveis, eles percebem isso com mais facilidade. Mais né? facilidade. Então, explicar isso com calma, né, com todos esses pormenores, também é super importante e explica o porquê que às vezes não é feito. Porque às vezes não dá tempo também em ambulatório, né, de explicar tudo isso, de fazer todo esse escrutínio, né. Mas é fundamental, dar esse passo atrás, ver esses padrões que se repetem, para o paciente ter uma previsibilidade maior nos seus dias e ter um controle maior sobre os seus impulsos, né. E eu noto, não sei se você nota, Fábio, assim, a dificuldade de aceitar o diagnóstico no início. Sim, Como que Né? você... Como se tivesse uma raiva do que você está falando. É, bastante. Como é que você lidou Conduz com com isso? Ou conduz, né? é. O que eu tento fazer é ouvir a queixa do paciente, né? E no início só me atentar mais àquilo. E tentar, e não, é claro que tem que levar em consideração, Ajudar né, naquele tudo. sintoma que ele tá ali, agudo. Aliviar aquilo. Aliviar, e aí depois Estancar a você hemorragia, conseguir... seria isso? Exato. Então, nisso a gente acaba criando um vínculo. Então, a gente acaba abordando medicamentosa e em parte da terapia, tanto a queixa dele como a queixa dos familiares também, Uhum. né? Mas tendo como ponto de partida a queixa do paciente. O sofrimento dele naquele momento. Exatamente. Às vezes a gente vai ter que implicitamente colocar ali uma medicação, né? Que, por exemplo, o paciente tem um sintoma psicótico. Ele às vezes não vai ter, quer dizer, não vai ter crítica, né? O Nenhuma. delírio, por exemplo, é incorrigível. Uhum. E a gente vê que isso pode acontecer em alguns momentos do border estresse, de muito né? estresse muito grande. Então, para alguns sintomas assim, não adianta eu explicar que, né, vou dar um antipsicótico, Então, às vezes a gente tem que implicitamente já colocar a medicação junto com o que a gente está passando para a queixa dele. Né? Não é enganar o paciente, né? Mas Não, mas você teria que fazer isso para um esquizofrênico, para um Exatamente. esquizotípico, ou para uma Exato. psicose orgânica. Você Exato. teria que fazer isso, com certeza. né? Sim. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu tinha uma experiência muito boa quando eu tinha border em estado de psicose, que acontece, né? Eu tinha uma experiência muito boa com Invega Susteno, que a gente fazia injetável e aquilo Dava uma em estabilizada. 72 horas eles saíam do estado E psicótico. você conseguia trazer para uma realidade e começar a trabalhar. Muito Fantástico. mais fácil. Muito mais fácil, porque eles não tomavam antipsicótico. Ainda mais se eles vissem que era antipsicótico. E quando tinha essa Eles vêm. confiança, eles vêm, estudam. Quando tinha essa confiança, o Invega era uma injeção que fazia na tua mão. Não mandava fazer na farmácia. Eu fazia. Então Trazia mais confiança trazia ainda mais também. confiança. No CAPS, a gente tem a opção do haloperidol, decanoato. Uhum. Também que esse Invega eu acho que não seria de depósito também? O Invega Sustena é de Sustena depósito, também. mas não se compara. porque- Então. Só que a opção que a gente tem é a do Odol. E dá muito efeito colateral também, né? A gente vê. Mas Quanto é mais muito. antigo, Agora né? falar que nem mineiro. Nossa! Às vezes a gente acaba usando, mas isso prejudica muito a aderência. Prejudica muito a É. aderência, né? É Prejudica muito bastante. chato isso. Às vezes é a nesse opção que a aspecto. gente tem, né? Mas é complicado. Uhum. complicado de fazer. É pelo... Você está trazendo mais pela situação que você vive ali no CAPS, Uhum. né? A gente, por ser no particular, você consegue trazer. E realmente Ter a gente mais teve opções, respostas muito positivas. Muito E depois positivo. você consegue começar a trabalhar melhor Não, esse você ganha manejo. um mês de medicação. Invega paliperidona, né? É. Paliperidona. É. Você ganha um mês do paciente medicado.
No início ele fica até mais lentinho e não sei o que lá. Ele fala, tô tão calmo, tô tão calma. Eu falei assim, mas vamos, né? Depois disso tudo, dessa turbulência, Você é bom. apaga aquele Um incêndio pouquinho, imediato, apaga o Sim. incêndio. E às vezes é necessário mesmo fazer isso. Não adianta a gente querer abordar já tudo de uma vez. Não, a gente tem que primeiro, né? Estabilizar ali o que está mais urgente mesmo, apagar o incêndio, para depois entender as nuances, entender quais circunstâncias levam ao quê, né? E isso leva tempo mesmo, né? Leva tempo. Agora, depois que o paciente aceita, entende, você ganha eu diria que você ganha um parceiro, assim, de vida profissional. Eles são fiéis. Né? No Muito, sentido muito. de... eu tive São um paciente gratos. que quando eu falei, ele sumiu, ficou com ódio de mim e me mandava na época o rapaz tinha 19 anos, e ele me mandava torpedos. Você se vendeu. Você se vendeu para minha família. Eu te odeio, eu te odeio. Você ficou Aí ele do lado mandava, deles. mandava. E eu tinha tratado ele quando ele era pequenininho, de terror noturno. Aí eu falava assim, eu continuo te amando, mas eu entendo que você tá com raiva de mim e tá tudo bem. Aí eu só sei, daqui a pouco passavam uns 3 meses. Eu continuo com ódio, tá? Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com ele, né? Eu falei, tudo bem, o dia que você quiser a gente pode conversar, né? E aí 1 ano e meio depois ele voltou. Aí foi engraçado, quando eu abri a porta, ele olhou para mim e falou, você sabia que eu ia voltar, né? Eu falei, não, porque eu não sou cartomante, eu não sou vidente, mas a minha intenção sempre foi boa. Ele falou, eu sei. Eu aceitei meu diagnóstico, queria vir te pedir desculpas. Olha só, foi muito engraçado, porque aí chegou com flores, com bombons, assim, na sala de espera. Eu falei, gente, vamos pensar. São o muito quê? intensos, Muito né? intensos. Então, assim, chegou com flores que encheu o consultório. Aí eu falei, tá bom, eu vou distribuir, né? Vou dar um pouquinho para as secretárias, porque eu não vou dar conta dessas flores todas. E aí foi muito interessante que ele se tornou um cara, assim, que toda vez que ele tinha alguma dúvida, ele falava assim, tô ligando para você porque você fala a verdade para mim. Eu tô errado nisso? Eu falei, não, mas tá exagerado. Eu sempre falava, você vê o mundo provavelmente certo, mas é a intensidade que você capota. Sim. Costumo dizer, tem situações que a gente passa, não adianta, vão exigir respostas mais enérgicas, Com mais certeza. assertivas. Só que o border às vezes passa do ponto disso. Né? Uhum. Então, isso que acaba prejudicando, né, o seu dia. E depois de um tempo ele vai percebendo. Muitas vezes até se afasta, né? Como você disse daquela sua Isso. colega, né? Às vezes eles dão um passo atrás e Não. acabam se isolando porque eles sabem que as relações vão ser difíceis, né? Vão ser muito conflituosas, o que difere bastante já eles aí do esquizoide, do esquizotípico, né? Aham. Porque esse acaba gostando de ficar sozinho, né? Ele acaba gostando. Eu tive um paciente que, na verdade, ele chegou após a impulsividade da decisão, né? Decisão de quê? Da decisão que ele tomou. Ele só passou a ser meu paciente após essa... E eu achei tão interessante... Não, mas decisão... Eu não Ah, entendi. ele tomou uma decisão que eu vou contar aqui. Ah, tá. Entendeu? Só que ele só Qual foi a passou a decisão? ser meu paciente após ele ter tomado essa decisão. Eu acho que se de repente viesse antes, poderia ter trabalhado. Ele já namorava há 4 anos, só que ele estava tendo algumas oscilações. E junto com o namoro veio passar para concurso. Então, muitos estímulos acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele teve uma crise e procurou um médico. E quando ele recebeu o diagnóstico, faltava 1 mês para o casamento dele. E ele terminou o casamento. E foi um sofrimento para toda a família, inclusive para a moça. Mas ele, quando me procurou, ele já me procurou com todas as decisões tomadas, né? Assim, o término, como que é que se fala? A indenização para essa moça, tipo, você vai ficar com a casa, eu vou bancar isso, pelo Olha o senso de prejuízo, justiça. o prejuízo que ele daria. E aí eu perguntei para ele, mas por que isso? Ele falou assim, porque quando eu me descobri dentro da personalidade, o meu amor por ela era tão grande que ela não merecia passar por isso. Ele foi para autodestruição. Ele foi para autodestruição. Né? Do tipo implosivo, É. né? Uhum. Ele preferiu acontece. abrir mão, Sim. mas teve o senso da... Tipo assim, eu preciso... Ele tomou a decisão, mas deixando toda... Ele não casou por impulso, né?
Isso. Sim. Com A gente todas vê que a as... autodestruição, ela não vem só com autolesões, né? Que Não, é aquilo que a gente não. costuma ver, ela Não. vem nessas atitudes também, É. nessas Exatamente. Exatamente. E às vezes até mesmo vícios, né? De fumar e beber, É. isso também é autodestrutivo, né? Mas isso é Beber importante. demais, né? Fumar demais, assim. Sim. Tudo é intenso, não é pouco, né? Sim, sim. E eu vejo que aí estão alguns vieses que a gente pode entrar para tratar. Tanto da parte da identidade, né? Ou Uhum. seja, consolidar mais sua identidade, que é uma tarefa super árdua, né? Muito difícil mesmo, mas dá para fazer isso e eu costumo sempre falar que para orientar atividades artísticas, porque o border, É por verdade. ser muito Muito, sensível, né? muito. Então, quanto mais alguém se comprometer, por exemplo, fazer uma aula de canto, uma aula de violão, uma aula de pintura, né, que goste, vai ter dias que não vai querer ir, Teatro. vai ter que resistir, porque às vezes está pagando, tá, né, Uhum. empenhado naquilo. Então, isso vai fazer a pessoa se autoconhecer mais e ter mais autoconfiança, né, para os momentos ali que exigem essa firmeza ou que exigem essa tomada de Lembrado decisões. que ele é bom, né? Isso, Quando ele tem que exatamente. lembrar do que ele Ele é conseguir bom, né? se ver ali, Uhum. o grau Então, de importância dele. isso consolida a identidade, né? Isso, e então aprimorar dons, habilidades, gostos. E outra coisa, né? Além dessa parte da identidade, essa busca por um sentido. Então, buscar um propósito, uma missão, algo que o complete mesmo ali, que a pessoa perceba que vai ser algo que vai pegar Isso é sua vocação ali. importante, né? Isso, Isso é exatamente. fundamental. Então, eu acho que ajudar o sentido e outro. propósito é importante para todo mundo, mas por Sim. border Ele é é como cereja se do fosse a kriptonita. Exato. É É. fundamental Uhum. para todo mundo. Mas para ele é vida ou morte. Sim, sim. É. E muitos falam, poxa, mas eu passei por tantas coisas, como que eu vou conseguir ter um sentido, um propósito nobre, né? Ter algo que... Uhum. Mas não necessariamente por ter passado por traumas, isso vai trazer só consequências negativas. Pode Claro ser o que contrário traz. até. Né? Pode ser o contrário. E o maior exemplo disso, acho que eu costumo muito indicar o livro do Viktor Frankl, Frank que é é da maravilhoso. logoterapia, né, que ele passou por campos de concentração, ele Exatamente. teve ali muitas... E ele conseguiu buscar um propósito por isso, né? Justamente Para se por manter vivo Exato. e depois para continuar vivo, né? continuar. Perdeu tudo, Ele né? via que os colegas que estavam próximos dele, que tinham um sentido, que tinham um propósito, tinham família, tinham trabalho, tinha algo que sempre que almejavam ali, eles sobreviviam mais. Uhum. E justamente daí que ele partiu essa logoterapia, que é em busca de sentido mesmo, né? Sentido último, né? Sentido Ele último. fala uma coisa linda, né? Da gente buscar o sentido último da vida, né? Sim, sim. Porque senão não valeu Gosto nada. muito de- E tem uma coisa, assim, eu acho que eles têm uma coisa artística maravilhosa. Por exemplo, pela atuação de um ator, de uma atriz, eu às vezes mato se é border ou não. Quando é muito visceral, quando é muito que você fala assim, bom, você já não vê o ator nem a atriz, o personagem é ele deu vida àquele personagem. Ele tirou sua identidade, ele botou a identidade do personagem dentro de si, né? Isso fica muito claro, eu acho que nesse aspecto é fundamental, porque eles são muito bons, eu digo que não teria Hollywood. Eu acho que se a gente for fazer uma estatística dos Oscars, a gente vai achar alguma estatística interessante de personalidade borderline. E também digo uma coisa, poesia. Eu sei exatamente quando a poesia vem de um border. Ela é aquela que bate em você, que você fala assim, meu Deus, ela é densa, mas ela é profunda. Por exemplo, um dos codinomes dos heterônimos, né, do Fernando Pessoa, que é o Álvaro Campos, eu acho que era border. Não sei se ele era ou se era essa faceta, porque tinha 4. Né? Mas quando ele escreve como Álvaro de Campos, é uma batida tão border. Eles assim, se entregam muito, né? É uma entrega muito e grande. você chega e fala, meu Deus, mas que coisa linda. Ao mesmo tempo é lindo, ao mesmo tempo você fala, nossa, isso é muito profundo. Os atores, às vezes, estão numa peça, acaba a peça, eles não Eles não incorporam. conseguem sair. Não se despedem do Exato. papel, exatamente. Eles Essa ficam intensidade, quando tem outros que não, conseguem fazer isso com muita tranquilidade, tá? Com mais técnica. Então, isso é uma coisa que realmente eles têm essa capacidade muito, muito grande. Sim. Né? Tem Vamos uma pra- coisa, não, eu queria das saber o que é imagens. das imagens. Isso, queria das imagens. Olha só, você chegou a ler isso, Fábio? Eutanásia, jovem com problemas psiquiátricos que conseguiu a ajuda dos médicos para morrer. Isso foi em 2018, tá? Na Holanda. Foi até noticiado pela BBC News. Isso, e depois passa o outro.
E também, novamente, agora, em Holanda, já agora, 2024, em 2024. maio, novamente autoriza eutanásia em mulheres de 29 anos por sofrimento mental. Eu fico muito preocupada porque, assim, porque disseram assim, mas elas tentaram tudo, não podia. Esse tentar tudo Subjetivo. é muito subjetivo, porque, assim, eu vejo gente que, enquanto eu trabalhei e a gente não tinha, por exemplo, o recurso da estimulação magnética, que é fantástico para tirar de uma depressão, a gente tinha horas que falava, meu Deus, o que que eu faço? Né? E mesmo assim a gente não desistia, a gente ia tentando. Hoje que a gente tem a neuromodulação, tanto a corrente contínua, quanto a estimulação magnética, quanto a manutenção de neurofeedback, nossa, veio um complemento para a gente, dá uma segurança da gente saber que tem espaço para, se alguma coisa acontecer, agir de maneira efetiva. E eu fico pensando, se essas mulheres, não estou afirmando, são borders e elas passaram, porque teve uma matéria que falou assim, mas elas tinham 10 anos de sofrimento. Se é uma personalidade borderline que não está estável, vai ter até muito mais de sofrimento. Muito Você vai mais ter de 10 anos, cronicamente. com certeza. E aí a justiça autorizando a eutanásia. É muito perigoso isso, né? Demais, demais. Olha, e a minha opinião disso aqui é muito clara, assim, eu Uhum. sou totalmente contra, eu acho que não deve, essa entrega, eu acho que ela não deve ser feita, ainda mais da nossa parte médica, né, eu acho que a gente tem que fazer o máximo para o paciente viver o melhor possível, ter uma melhor qualidade de vida possível. O médico não entende de morte, a gente quer entender Quer de vida. vida, né? Exatamente. Então eu acho que assim, é claro, não tirando a legitimação do sofrimento dessas pessoas, Não, sim, É que muito é difícil. sofrimento, não tenha dúvida que é. com A certeza. dor é grande. Mas eu acho que a interrupção da vida nunca é uma opção. Assim, pelo menos pra mim, na minha opinião, não deve ser, né? Uhum. Eu acho que, às vezes, essas pessoas tentaram de tudo, mas dentro da realidade delas. Né? Como você Exatamente. disse. É. Às vezes, em uma realidade diferente, em um momento diferente, isso pode atenuar. Até como a gente vê aqui, 29 anos. A gente vê que nos estudos que por volta dessa idade, né, 29, 30, ou depois dos 38, 40, isso tende a dar uma estabilizada também. Até pela... Exatamente, a controlada, idade melhora. Isso, a idade O melhora. tempo é o senhor E ali de você tudo, diz, né? ela convivia, né, Soraya, com depressão crônica, ansiedade, transtorno de personalidade, não fala, mas provavelmente, borderline, transtorno do espectro autista. Tentou diversos tratamentos por 10 anos, mas continuou sentindo-se suicida. Eu acho, assim, que é uma porta muito, muito difícil que a gente está abrindo. Eu acho que a gente tem que abrir porta de novos tratamentos, seja no Novas CAPS, possibilidades. né? Tipo assim, eu acho que o dia que o CAPS entender e o governo entender que a estimulação magnética sai muito mais barato do que comprar quilos de medicamentos, É verdade. entendeu? É uma opção muito Custo-benefício é uma opção maravilhosa, não é só boa, entendeu? Como também tem a corrente contínua, que é muito mais simples, né? Que também é uma... São respostas, assim, muito rápidas Muito rápido. a esse paciente. E o border reage bem. Vamos dizer aí Pela que hipersensibilidade, ele também tem uma sensibilidade de resposta. há 13 anos, né? Há 13 anos, mais ou menos, eu não sei o que é internar um paciente. Porque a estimulação ajuda muito. Tá muito bem. Sabe, chegar paciente, tanto num grau de depressão, como numa crise grande, você tirar ele em uma semana, sabe, assim, no máximo 10 dias, você está vendo uma resposta. Tanto a família falando, Exatamente. como o próprio paciente trazendo. No primeiro momento, às vezes, você está ali, às vezes tem que estar segurando a cabecinha dele para fazer a estimulação ou a corrente contínua, né? para adequar. E assim, 10 dias depois você já está vendo, ele tem um interesse, vê um brilho, uma corzinha nos olhos. Eu acho que é muito perigoso. É muito perigoso isso. Né? Talvez, em vez de abrir esse viés de pensamento disso, abrir um viés para que a gente melhore tanto o acesso, né, público, como o poder de compra das pessoas que acabam optando pelo serviço particular. Né? Então, eu acho que ambos são situações que exigem uma parte econômica e também política, aí, que a gente acaba não tendo muito controle sobre, né? Mas eu acho que isso seria mais esse caminho, e não este caminho. Exatamente. Né, por mais que seja muito legítimo o sofrimento dessas pessoas e que eu entenda porque elas acabam querendo procurar coisas desse tipo.
Mas é muito perigoso, ainda mais eu vi algumas páginas realmente Dá postando poder isso. de decisão nessa hora é muito perigoso. Imagina impulsiva na hora Na da impulsividade. impulsividade, Na não vai falar impulsividade mesmo. vai falar e vai Claro. assinar qualquer papel. Com certeza. Entendeu? Com certeza mesmo. E depois... Vem um arrependimento, mas É muito Eu perigoso. acho Às que vezes nem assim, consegue fica como ter. se fosse, eu já vi discurso, mas ela tem o direito. Sim, mas o direito de pensar quando estiver lúcida. não dentro E de bem, uma crise. Ela tem o direito de estar lúcida para optar. Exato. Porque aí não é Exatamente. opção, é desespero. É desespero, né? Sim. Né? Eu acho que isso é bem complicado, ainda mais do jeito que tem muita gente divulgando isso, romantizando Exatamente. em alguns momentos, Romantizando, né? exatamente. Então isso eu acho muito perigoso mesmo. Também acho. Super importante ter trazido isso, viu? E você vê que ali fala de um transtorno de personalidade, no outro também não diz, mas Pensamento existe essa obsessivo possibilidade. que fica. Exatamente. O outro, Bruno? Fatores específicos associados ao aumento do risco de suicídio no transtorno de personalidade borderline. Vamos lá, o que você tem a dizer pra gente? Fatores de risco. Impulsividade, eu acho que seria o maior, né? Impulsividade e eu acho que é uma falta de apoio também, né? Uma falta de rede de apoio. Acho que isso é fundamental também. Tem muita gente que é sozinha, né, no transtorno. E eu falo para os pacientes, escolhe 3 pessoas que mais se aproximam de entender o que você está passando e fala que em alguns momentos você vai precisar desse apoio, em algumas crises você vai tomar algumas decisões ali impulsivamente que precisa que alguém, né, esteja próximo, né? Então, essa rede de apoio, suicídio e drogas, né? O uso de drogas também, álcool e drogas aqui aumenta muito a chance da impulsividade de acontecer uma tragédia. Com certeza. Aumenta para todo mundo, Pra né? todo mundo, Mas para o border isso fica bem mais muito evidente. maior. Ó. Perfeito. Vamos para as nossas perguntas? Vamos lá. Vamos. Explica aí. Meu querido, a gente chegou no momento, nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. E é uma comunidade formada por pessoas leigas e também pessoas até da área de saúde, enfim. Mas é aberto para todos a nossa comunidade. E por que essa comunidade? É uma comunidade de pessoas que têm interesse ao saber, ao conhecimento. Então, 2 semanas antes do nosso convidado vir, a gente apresenta suas redes, apresenta o seu conteúdo e eles montam perguntas baseadas em coisas ligadas ao seu assunto prioridade, que é o borderline. Então, nós temos perguntas feitas pela comunidade que nós vamos perguntar a você agora e a gente abre aqui para a conversa. Tá bom? Ok. E provavelmente depois do episódio eles vão te seguir. Exatamente. Bom, porque isso aí. eles só passam a seguir depois. A gente pede isso aí. Exatamente. Legal. 1. Como diferenciar o transtorno de personalidade borderline de um comportamento excessivamente dependente e carente? Olha, quando a gente vê transtorno ali, a gente já pensa em prejuízo funcional. Então, eu acho que a grande questão aqui nessa diferenciação é o prejuízo que traz para o dia a dia, para a funcionalidade, para o pragmatismo, né, do paciente. Então, eu acho que a diferenciação entre um comportamento, um traço da personalidade que não se encaixa num transtorno, para o transtorno em si, borderline, né, é isso. Então, eu acho que é o prejuízo funcional. Não necessariamente as pessoas serão dependentes, não necessariamente carentes, porque essas são 2 coisas que estão dentro de um critério diagnóstico, né? E que às vezes não está presente. Então é preciso ver isso, é preciso avaliar também a idade com que isso acontece, porque tem muitas coisas que são mais intensas em algumas idades, né? Mais jovens, né? Mais jovens. Então eu acho que é mais nesse Pelo sentido do prejuízo. transtorno que traz no dia a dia, né? Exato. Nos vários setores. Me corrija se eu estiver errado, tá? Não sei Não, se mas tá é verdade. É verdade. Na realidade, é aquilo que a gente fala, o espectro, né? Todo mundo tem um pouquinho de carência, todo mundo tem um pouquinho de dependência. Mas quando aquilo transtorna o teu dia a dia, aí não é uma coisa, já passou. Já né? passou do normal. Exato. Próximo, Bru. Como ajudar uma pessoa com transtorno de personalidade borderline ou com traços do transtorno, sem reforçar ciúme, insegurança e dependência afetiva, e sem magoá-la? Não é fácil, claro. Tanto é que muitos falam que a gente tem que pisar em ovos, às vezes, para falar com o border, É uma né? expressão, né? Uma expressão que usam, mas assim, o que eu digo é sempre para validar. Então, a validação, ela geralmente que é tá o sentindo. ponto. Exatamente. Mesmo que discorde de tudo, né? A pessoa, às vezes, num momento de crise ali, vai falar alguma coisa impulsiva. A gente,
para tentar amenizar essa crise, é sempre bom validar. Então, eu entendo que seus sentimentos estão um pouco difíceis, né? Que está tudo muito, muito, muito complicado, por mais que discorde, né? Uhum. Mas naquele momento é bom validar, aí esperar passar algum momento de crise, se for essa situação, para depois ter alguma reconciliação ou então conversar sobre algo que divergiu. Mas eu acho que a validação, ela é fundamental, mesmo que discorde, né? Que a gente faz até com idosos, né? Que estão demenciando. A gente Sim. tem essa paciência, né? Exato. Como a gente tem com criança. Né? Exatamente. Muitas vezes acolhe para depois dar a explicação. E eu acho que também o entendimento de que, do mesmo jeito que tem pessoas que têm crises convulsivas, que são diabéticos e precisam de cuidados, às vezes uma crise de impulsividade do border vai necessitar desse entendimento. Então, muitas vezes o familiar, quem está próximo, vai ter que engolir sapo um pouco, não adianta, né? Para depois, isso vai deixar magoado? Ele vai, às vezes deixa, né? Mas é o entendimento de que é uma condição, né? É uma condição que precisa ser tratada e que às vezes a pessoa não tem controle. Se você força ali naquela hora, você só vai aumentar a explosão. Vai aumentar. Você vai aumentando a descarga de cortisol, a explosão, adrenalina. Exato. E vai por aí, né? Próximo, Bru. Como o transtorno de personalidade borderline se manifesta nas pessoas e em qual idade? Vamos lá. Olha, geralmente com dificuldades interpessoais, por conta dos sintomas mesmo. A gente vê que tem um pico aos 14 anos, né? Por mais que tenha aquilo de... Adolescência, né? Isso, Na os entrada sintomas, ali da adolescência. Aí depois há um certo contínuo, uma curva descendente contínua até mais ou menos uns 20, até uns 28 anos, né? E depois tende a se estabilizar um pouco. Não voltar os sintomas ao zero, né? Mas se estabilizar naquele melhora, né? Isso. A intensidade. Mas muitos pacientes não têm, né? Às vezes permanece com sintomas do mesmo jeito, né? E geralmente é por dificuldades interpessoais, por dificuldade de interpretar a intenção dos outros, acabar tomando atitudes impulsivas e isso trazer muito arrependimento depois. Você está falando uma coisa, essa hipersensibilidade que o border tem de captar, né? Então, eu me lembro que uma vez estava com uma adolescente com 15 anos e a mãe, e aí ela estava contando, aí teve uma hora que a mãe fez assim, esse movimento. Aí ela, tá vendo? Olha só, ela acabou de me rejeitar, ela acabou de dizer que tudo que eu tô falando é mentira. Ela não tem paciência. Aí a mãe tinha olhado um recado no celular da empregada, dizendo que tinha esquecido a chave e que ela teria que sair dali para ir, porque a mulher tá do lado de fora. Ela fez esse movimento para isso. Naquele momento, ela fez assim... Pronto, ela estava tão ligada na reação da mãe, a conexão, né? Que ali ela parou tudo. Aí ela falou assim, minha filha, eu vou ter que ir lá em casa, que a fulana tá sem chave, não entra. E seu irmão tá dentro e não sai. Ele tem que ir para a escola. Então, doutora, eu vou. Aí quando ela saiu, eu falei assim, você interpretou errado, né? Ela, ainda não detectei isso. Aquela coisa assim. Porque ainda tá na ira, né? Aí a gente foi conversando, no final ela falou assim, pô, paguei um mico, né? Eu falei, não, eu também achei que tinha acontecido alguma coisa, mas a gente não estava ali vendo o celular dela, né? A gente estava aqui concentrada. Ela falou, também vou chegar em casa e vou fingir que não aconteceu nada. Falei, tá bom, se não tiver discussão, já é um tratado de paz, né? E foi muito interessante isso. E outra coisa que eu fazia muito com a família dos adolescentes, deu aquelas explosões, não fica na hora, deixa. Eu ainda digo assim, a tática dos 48, 72 horas. Não toca no assunto em 48, 72 horas. Porque senão você reforça. Exatamente. Porque essa percepção, depois de um tempo, do paciente mesmo já vai ser diferente, né? Ele mesmo já vai ter consciência disso. Exatamente. Você sabe que tem alguns colegas que eu até brinco na minha página, que eu falo que são border haters. Que haters é ótimo. Eles falam muito que a empatia do borderline, na verdade, não existe. Que a empatia é só por causa da hipervigilância e da hipersensibilidade. Mas isso não explicaria o arrependimento que ele tem depois, né? Então, esse arrependimento, essa amargura que é diretamente proporcional ao que acabou causando no outro, né?
Isso eu não consigo de verdade ver isso e ver uma pessoa que depois de um ato assim acabou tendo atitudes autodestrutivas, que ficou acamada, ficou com Some, traqueostomia, com Some. e falar some. que essa pessoa fez isso só porque queria chamar atenção. Não, Não consigo, ainda mais né? o implosivo. Ainda mais implosivo. O implosivo, eu me preocupo mais com o implosivo do que com o explosivo. É. Engraçado, sempre me preocupei mais. E eles acabam se baseando muito naqueles, falando dos estudos, né? De que 40%, 30% dos border teriam psicopatia, o que não é verdade, né? Não. A gente vê que, apesar de ser muito difícil de quantificar a questão de sobreposição de uma outra personalidade, obviamente quem vê de fora vai interpretar atitudes desesperadas como maldades deliberadas, né? Então, Mas aí são atitudes psicopáticas. isso que não também não define. A psicopatia. Exatamente. Né? Tem tanta coisa que a gente tem que separar. É. Né? Não é Exato. assim, eu também não acredito. Eu acho que é uma minoria. Minoria, né? Minoria mesmo. Pode explicar o que são dissociações no contexto de TPB e como elas se manifestam nos pacientes? Transtorno de personalidade borderline. Tá? TPB. Olha, a dissociação é como um mecanismo de fuga da mente nos momentos ali de muito estresse, né? Então a gente costuma ver muito as desrealizações, despersonalizações no border, que é uma sensação de irrealidade daquilo que tá vendo ou de si próprio, como se visse de fora, né? Uhum. Então eu vejo que isso acontece em momentos de crises muito intensas mesmo no border. Então tem esse movimento. Se fica mais grave, essas dissociações podem evoluir até para amnésias dissociativas, que dá apagões, né? Ou até mesmo, um caso mais grave, eu nunca vi, pelo menos no border, mas talvez uma dissociação de identidade também, né? Então, Também nunca vi, mas Também não. pode é acontecer. possível que chegue nesse ponto, né? Pode acontecer. Doutor Fábio, quais os critérios utilizados para diagnosticar o transtorno de personalidade borderline? Legal. A gente usa geralmente o DSM, né? Uhum. Então a gente precisa de 5 dos 9 critérios que a gente tem lá no DSM. Isso de modo consistente. Aí tem até a imagem, né? Ótimo. Ai, perfeito. Então isso pode ajudar a gente aqui. Esforços desesperados para evitar um abandono real, imaginado. Isso é muito típico de ver, né? A pessoa traça ali, fica meio cega naquele momento, né? Que acha que pode ficar abandonado ou rejeitado, criticado, né? Então, padrão de relacionamentos instáveis, interpessoais e intensos, por alternâncias entre extremos de idealização e desvalorização. Exatamente. Isso aqui é importante, Ama e né? odeia, né? Isso, que é a cisão, né? Às vezes a pessoa tá ali Ama e odeia. e é por isso também que o border não consegue muito tempo ficar em emprego, né? Porque começa no início, tem uma certa visão até idealizada daquilo, vai passando o tempo, criando convivência, intimidade, aí alguns detalhes vão incomodando demais, né? E essa cisão ela é provocada, às vezes, por gatilhos pequenos. Pouca coisa, né? Às vezes coisas muito pequenas. Exatamente. Então, perturbação de 2, identidade, né? né? 3. 3, perturbação de identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Que é aquilo que a gente disse, né? Que a autoimagem é muito prejudicada, é difícil delimitar qual que é a sua função na Terra, qual que são os motivos pelo quais está vivo, né? Então, isso, aí o 4, impulsividade, né? Que a gente vê que tem áreas ali como comportamentos sexuais de risco, ou então abuso de substância. Compulsão alimentar. Compulsão é muito frequente mesmo. Então, isso também está dentro da impulsividade. É muito comum ter transtorno de personalidade borderline em pacientes que vão para fazer... Não, já vão para bariátrica e ninguém fala que é transtorno de personalidade borderline. Fica só como uma compulsão alimentar, ponto. Por isso é tão difícil depois manter. É um modo de preencher vazios. Exatamente. Né? E eles vão ciclando na compulsão. Exatamente, sim. Vão mudando, né? Aí o 5, recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Isso a gente vê Esse muito, é um fator que né? aparece muito, né? Aparece bastante. 6, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Então, disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa, com duração geralmente de poucas horas ou raramente de alguns dias. E a gente vê mesmo essa psicose transitória, principalmente persecutória. Né? A gente vê aquele delírio persecutório, né? Isso pode acontecer. Muito delírio mesmo. persecutório. 7, cadê? Aqui, 7. Sentimentos crônicos de vazio, que também é super típico, né? E 8, raiva intensa e inapropriada ou dificuldade de controlá-las. Mostras frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes. Também tem bastante desses picos de raiva, né, incontrolável, né? Isso.
E 9, ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos, que foi o que a gente falou também. Até né? que a gente conversou comentou. sobre o uso de antipsicóticos nesse Isso, momento, né? Exatamente. Que pode acontecer, que é pouco tempo, mas às vezes a gente precisa E o critério fazer. a gente tem que, então, ter 5 desses 9 e Exatamente. aparecer por mais de 6 meses. Uhum. Exato. De Uhum. mais 6 meses, de maneira consistente e acho que mais fidedigno ainda é ver que acontece conforme a Trazer estabilidade. transtorno, né? Trazer o transtorno. Trazer exatamente. transtorno mesmo. Muito boa essa pergunta, hein? Vamos lá, próximo. Legal. Doutor, existe alguma diferença nos sintomas de transtorno de personalidade borderline entre homens e mulheres? Tem. Na predominância deles, né? Geralmente Uhum. o homem é mais explosivo, ele tem mais picos de raiva com um pouco mais frequência, né? As mulheres geralmente acabam tendo um quadro um pouco mais melancólico e mais depressivo, ansioso, né? Apesar de que o homem também pode ter, não que seja né, uma Isso. receita de bolo. Predominância, mas tem É mulheres também predominância. que têm muita impulsividade. Sim, né? tem Existe. bastante, com certeza. Tá. Próximo, Bru. Quais são alguns dos sintomas menos conhecidos ou ocultos do transtorno de personalidade borderline que os profissionais de saúde devem estar atentos? Olha, eu acho que essa dificuldade muito grande de interpretação da intenção dos outros, que traz, claro, reações muito complicadas, né? E talvez esses modos de preencher vazios que acabam se colocando ali só como um transtorno alimentar, como um transtorno de uso de substâncias, né? Uhum. E eu acho que eu acho que aqueles pacientes que acabam também dando um passo atrás e ficando só como depressivos por terem muita preocupação com como que vão ser as relações interpessoais, né? Então, acho que esses sintomas são bem... Esse ligar no outro e ficar hipersensível a tudo que acontece no outro, né? Exatamente, exato. Acho que mais nesse sentido, né? Próximo, Bru. Você. Como o transtorno de personalidade borderline pode afetar o processo de luto em um paciente e quais são as particularidades desse processo? O luto é muito difícil no border. Tanto porque ele precisa daquela validação externa, como o sentimento de abandono também é muito grande, né? E essa empatia muito grande que ele tem de se colocar no lugar do outro, entender toda a dinâmica que está acontecendo. Então, os lutos realmente são muito difíceis. Essa questão da identidade, ela é muito... a pessoa acaba realmente dependendo muito do outro, então quando perde o outro, a identidade ela acaba meio que se suprimindo, né? Então, a dica que eu daria desse ponto é a consolidação da identidade. Então, ter a sua identidade bem consolidada, com aprimorar de dons e de habilidades, né? Para que nesses momentos de luto, a pessoa consiga se impactar menos, né? Com esse sentimento de vazio e de angústia que ele tem. Para isso, a terapia também é fundamental, né? Fundamental. Próxima, Bru. Como a impulsividade se manifesta em pacientes com transtorno de personalidade borderline? Existe diferença da impulsividade do TDAH? Sim, né? Pelos gatilhos, né? Provavelmente pelos gatilhos aí. O border ele é muito dependente do gatilho que desencadeia a crise dele. Já o TDAH ele tem essa disfunção cognitiva mesmo, mais né? Constante, mais né? constante, já é constante, né? já faz parte mesmo. Faz besteira impulsivamente. Não Não precisa gatilho. Não precisa gatilho. Não precisa de gatilho. Exatamente. Próxima, Bru. Quais são as diferenças entre os temperamentos colérico e melancólico em relação ao transtorno de personalidade borderline? E como essas diferenças afetam o quadro clínico? Legal. Olha, o temperamento ele geralmente fala do modo de reação imediato e de quanto tempo que ele perdura com aquele sentimento, com aquela amargura, né? O colérico, ele é muito responsivo. Então, ele vai ter uma resposta muito imediata, mas ele também vai guardar esse sentimento, vai guardar essa mágoa. O melancólico, ele já não responde tão de imediato. Então, ele acaba tendo reações mais introspectivas e depois de um tempo, mas isso também perdura muito para eles, né? E eu acho que a diferença está nisso, né? Às vezes, o melancólico, ele não vai demonstrar com tanta energia naquele momento, mas vai explodir depois. Mas vai explodir depois, exatamente. O colérico vai explodir na hora. Né? Exatamente. Tá. Próximo, Bru.
Poderia explicar como o transtorno de personalidade borderline está relacionado com a ansiedade e os ataques de pânico? Como esses sintomas se manifestam e podem ser diferenciados de outros transtornos de ansiedade? O ataque de pânico, ele é uma ansiedade muito concentrada, né, que vem em picos e muito concentrada. E a gente vê que no borderline, ela acontece muito pelos gatilhos. Então, os gatilhos, eles é o que dá o start para que esse quadro se inicie, né? A gente vê que se a gente tira aqueles gatilhos, o paciente fica bem. Então, se está indo tudo Exatamente. dentro do esperado, dentro do planejado. Dentro do que ele está pensando, vai muito bem. maravilha, né? Não é tão acumulativo como é o transtorno do pânico em Exato. geral. Né? Exatamente. Que a gente vê que ele vem formando durante muito tempo. Sim, sim. Né? Então, às vezes, o borderline pode explicar o porquê que acontecem em determinadas situações crises de ansiedade, né? E essas crises E de se pânico. manifesta como uma crise de pânico. Exatamente. É. Isso A mesmo. coisa mais aguda. Próximo, Bru. Quais são as comorbidades mais comuns associadas ao transtorno de personalidade borderline e como elas complicam o tratamento? Com certeza, os transtornos ansiosos e depressivos, né? Com certeza São os dois que ficam ali. que ficam ali isso. E eu acho que eles atrapalham no sentido de que, às vezes, o paciente acha que tem só isso, né? Ele não Exatamente. entende o porquê que isso acontece. Então, acaba se repetindo, ele vai ficando mais frustrado, porque vê que isso se repete, e parece que não tem solução, né? Mas eu costumo sempre dizer que não é que não tem solução, é que é mais difícil, é complicado, exige um esforço diário, como andar de bicicleta. A gente vai cair das primeiras vezes, mas a gente precisa insistir no tratamento, principalmente na terapia. Então, essas comorbidades atrapalham, né? Porque tanto pelo paciente achar que é isso, como por piorarem os sintomas. Pioram o sentimento de vazio, pioram a irritabilidade, impulsividade. Tudo isso pode atrapalhar bastante. Então, tratar essas condições é fundamental. É interessante que essas comorbidades acabam atrasando um diagnóstico de border em média 10 anos, né? Muito. Que a pessoa Sim. começa procurando por isso e 10 anos depois ela vai ter o diagnóstico É, borderline. exato. Em média, né? Sim, sim. Próximo, Bru. Porque algumas pessoas com transtorno de personalidade borderline se autolesionam e como intervir caso alguém seja pego no ato, Ótimo. Na hora, né? na hora No ali, né? momento ali. Olha, a autolesão, ela é uma forma de transferir, muitas vezes, a dor emocional para o físico. Uhum. E para o paciente que tem essa sensação de vazio, de incompreensão consigo mesmo, muitas vezes é uma forma de entender que está vivo, de entender que existe, que tem controle sobre o próprio corpo, né? Então, é uma situação muito complicada. O familiar, na hora, ou quem está próximo, né? Não deve agir nem com superestimando, nem subestimando muito. Porque, às vezes, superestimar, né? No momento que pega alguém numa autolesão, isso vai propagar mais aquele sentimento do paciente, mas também subestimar, claro que não é bom, né? Então, eu costumo dizer, para tratarem como se estivesse encontrando alguém que está chorando na sua frente, né? Então, tentar acolher da melhor maneira possível, se mostrar prestativo, né? Então, o que eu posso te ajudar nesse momento? Mas nunca fazer muito alarde, tipo, pelo amor de Deus, vamos pro hospital, né? Que pode até aumentar. aumentar. Pode até aumentar, exatamente. E também nem chegar a falar, por que você fez isso, moleque? Pô, isso aqui, né? Tá chamando atenção? Chamando atenção, né? Exatamente. É um pedido de socorro, né? É um grito por socorro isso, né? Sempre, né? Próximo, Bru. Doutor Fábio, é verdade que existem diferentes tipos de transtorno borderline? Se sim, quais são e como eles se distinguem? Eu acho que você falou, né? O mais implosivo e explosivo. explosivo. Né? Tem o petulante também. acho que isso já, né? Exatamente. Que na verdade é sintoma, né? Petulante Tudo é sintoma, Se né? a gente for ver, tá dentro, né? Dos sintomas. tá Exatamente. Próximo, Bru. Chegamos no momento Pepinho. Pepinho é esse Isso. cérebro agradável, filho de Ana Divertido. Beatriz, divertido. Ele gosta de escutar bons conteúdos, né? E hoje ele está muito feliz que trouxe você aqui para falar de conteúdos que a gente também gosta, acolhe e gosta de lidar e tratar, né? Então ele preparou algumas palavras-chave que vai ser um jogo de ping-pong. Como que isso acontece? A mãe dele vai pegar as palavras que ele jogou para ela jogou aqui. e ela vai jogar para você. E você vai responder o que vier na sua mente.
E se você não quiser responder, Pode ele é falar muito passo. simpático e Educado, agradável. né? Foi Educadíssimo. Então ele fica bem e vai super entender, tá bom? Ok. Combinado? Responde com uma palavra. Uma palavra, Uma ou expressão. você O pode que vier à expressar, cabeça, mas é o que vier primeiro. na sua cabeça. Joia. Tá? Ai, meu Deus. Isso não é um gatilho. É. Então vamos lá. 1. Dependência emocional. Identidade. 2. Se pudesse viajar no tempo e falar com você mais jovem, o que você diria pra você? Você é capaz. 3. Amor. Entendimento. 4. Se você fosse um super-herói, qual você gostaria de ser e por quê? Não sei. Tem algum super-herói que poderia te representar ou Ou um mais superpoder? um superpoder que você gostaria de ter? E agora? Não sei. Sem problema Acho que nenhum. não. É. Não. Acho que não. É. Que bom. É. Tem necessidade. Gostei. Você não Gostei, tem, não você tem Provavelmente necessidade. único. Saindo daqui eu vou lembrar 30, tá? Mas, Não. Mas você é Não único veio. e você tá satisfeito. Você não tá você precisando de precisa. superpoder nenhum. Tá bom. Sua identidade tá boa. É. Não foi pela pressão, né? Exatamente. Aí. 5. Complete a frase. Ter saúde mental é Ter saúde. Acho que isso. sem saúde mental não tem saúde. Mais Exatamente. ou menos isso. Bem isso. E é bem isso mesmo, né? É verdade, Bem isso é mesmo. verdade. Se eu tenho saúde mental, eu tô tendo saúde também. Perfeito. 6. Resiliência. Constância. Se você tivesse que viver num período da história, qual seria e por quê? Período da história. Qualquer. Você pode ir pro tempo. Acredito que para 1914, Primeira Guerra Mundial, para Início da evitar Primeira Guerra um Mundial. tiro, né, do França, né? Como é que era o nome dele? Era austríaco, né? Austríaco, isso. É, daquele austríaco, né? Ia acontecer de qualquer Ia acontecer de maneira. qualquer jeito, mas... De qualquer maneira. Aquilo foi o gatilho. O gatilho só. Exatamente. Aquilo já estava armado, né? Propósito de vida. Trazer conhecimento. Trazer conhecimento e entendimento das pessoas para algumas condições que são muito estigmatizadas ainda. 9. Complete a frase. Quando não estou trabalhando, eu estou... Dormindo. Olhou logo nervoso. Meu Essa foi hobby fácil. predileto. dormir. Hobby predileto. E último, indique um livro. Livro Educação da Vontade, do Julius Payot. Educação Olha. da Vontade. Conhece esse? Não conheço. Ai, devia ter trazido. Educação da Vontade. Deve ser muito bom. Educação legal. da vontade. É bem legal. Justamente por isso da personalidade. Entendi. Do dia a dia, né? De ir aos poucos, como andar de bicicleta, né? controlar os seus gatilhos, né? Tipo, educar a vontade, A própria né? Deve vontade. ser isso. Porque a gente educa a nossa vontade normalmente quando a gente acorda de manhã, por exemplo. A Uhum. vontade é de ficar deitado, dormindo, né? Uhum. Mas a força de vontade que a gente tem, ela é baseada nas coisas que a gente tem que fazer, né? Nos É que você compromissos, falou, é um pouco né? de disciplina e constância, né? Disciplina e E constância. às vezes a gente não tem que questionar. Aí, ó, educação da Isso, vontade, Esse aí mesmo. tá? Acho maravilhoso. Não é uma leitura muito, muito fácil, né? Mas é para ser lida assim, acredito que aos poucos, né? Em tópicos. Eu Uhum. costumo os pacientes pegarem os tópicos mais importantes ali. Mas é maravilhoso. Ótimo, tá indicado. Perfeito. Meu querido, a gente queria te agradecer muito pela tua presença. Obrigado. Foi muito, muito, muito Eu bom. que Vamos agradeço. fechar aqui o ciclo. Obrigado mesmo, Muito viu? obrigada. A gente queria te dar uns presentinhos aqui. Ai, que O legal. Mentes Depressivas. O Mentes que Amam Demais. Que maravilha. E o Felicidade, que eu escrevi Esse eu não durante tinha a ainda. pandemia, porque eu Legal. falei, não vai dar para ser infeliz com isso tudo. Eu Esse é tenho o que- último. Esse Esse é foi o o último. último, Ai, que legal. isso. O novo deve estar saindo até o final do ano, mas é mistério. É segredinho Segredo ainda. Eu não conto a ninguém. Só ela e os Legal. cachorrinhos sabem. Só, É. porque eu só escrevo com os cachorrinhos em volta. Né? Eles são cúmplices. Muito bom. Cúmplices, mas se Deus quiser, tá saindo e vai ser um prazer te
te oferecer. Legal. Agora, você vai pegar essa câmera aqui, olhar para ela e dar os seus recados para quem te segue, quem quer te seguir, onde te encontrar. Se tem algum Toda curso, sua aqui. o que você está fazendo? Legal. Ó, eu acho que o recado principal vai para os pacientes que têm transtorno borderline e que acabam caindo no papo de que isso é por conta de caráter ou é por conta de deliberação maquiavélica. Isso não é, né? A gente vê que, na maioria das vezes, as motivações do borderline são por um desespero e momentos em que acaba perdendo as estribeiras realmente por um gatilho, por um desespero, não é por maldade, né? Isso eu acho que é fundamental da gente entender aqui. Quem passa, por exemplo, tem situações que falam que foram vítimas de borderline, eu deixo a dica de fazer o seguinte: vê direitinho se essa pessoa que estão considerando como borderline não é outra coisa, não é uma psicopatia, não é um narcisismo, né? Porque as pessoas que têm borderline sofrem muito com esse tipo de rótulo. Então, eu deixo esse exercício, né, para quem está assistindo, e deixar meu agradecimento imenso aqui a vocês. Nossa, vocês não têm noção do quanto isso aqui é importante para mim e para os meus seguidores também que me acompanham, como eles queriam ver esse nosso encontro aqui. Agradecer muito a Raquel que veio comigo aqui hoje, minha namorada. Agradecer meus pais que estão me assistindo, minhas chefes que me autorizaram a vir aqui hoje. Ah, é verdade. Já saí do CAPES. A gente exatamente. agradece o CAPES pela liberação. Exatamente. Elisete e Rosa, obrigado, tá, por autorizarem de eu estar aqui. E onde te encontram? E podem me encontrar no Facebook, desculpa, o Facebook, pode me encontrar no Instagram e no TikTok. Qual é o seu Instagram? É Dr. Fábio Schmidt, e tanto o Instagram como o TikTok. Os dois. E a gente tá lá postando vídeos diariamente para tentar desmistificar ao máximo E ajudar monte de coisa que a gente vê. famílias e os próprios pacientes, Sempre, né? né? Isso, tanto do paciente como a família, como lidar, né, nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis. Perfeito, meu querido. Queridos, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pod People. E hoje foi com o Dr. Fábio Schmidt. Se você não segue, eu sugiro que você siga ele no Instagram e no TikTok, para você poder saber muito sobre transtornos de personalidade borderline, poder entender, poder ajudar e poder fazer críticas que sejam baseadas em fatos e não em achismos. A gente aqui da comunidade Ser Humano Sustentável adora que vocês queiram conhecimento e autoconhecimento, porque essa é a única maneira da gente revolucionar o mundo. Muito obrigado e até o próximo Pod People.